Olá, meu querido aluno da Escola Dom Ferreira de Souza, estamos aqui em mais uma aula gravada, tá bom? Dessa vez voltada para o galerinha que está fazendo a terceira série. Nós estamos aqui dando continuidade à nossa aula, a nossa live, a nossa aula ao vivo, tá bom? Na última semana. Então nós vamos dando aqui a continuidade com a aula gravada, tá certo? Sobre genética, tá bom? Então na aula que nós tivemos, nós vimos os conceitos aplicados à genética. Que é importante que o meu aluno, ele perceba, tá bom? É importante que você perceba que o Enem ele pode tanto usar a linguagem contemporânea como a linguagem mendeliana, tá certo? Então as duas linguagens elas são muito utilizadas no Enem, principalmente no Enem onde as questões são bastante contextualizadas. Então ele vai querer saber se meu aluno ele tem uma ideia de contextos históricos, dos eventos, das descobertas, e aí ele utiliza tanto termos mendelianos, aqueles usados por Mendel, como termos contemporâneos, né? Um desses exemplos é a questão do fator, né? Mendel chamava de fator, que até eu brincando na live, né, eu disse, se Mendel fosse cearense, Mendel não chamaria fator, né? Ele chamaria de negócio ou coisa, né? Quem for lá do sul do país, que por acaso assistiu minha videoaula, nós cearenses temos a mania de dar o nome de coisa ou negócio para aquilo que a gente não conhece, né? Então, quando a gente não conhece o nome de alguma coisa ou de algo, a gente chama de coisa, né? Ou então a gente chama de negócio. Negócio não, negócio, né? E no último caso de bicho, né? Teve um aluno que disse assim, chamaria de bicho, né? Bicho seria interessante também, a gente utiliza o bicho, mas negócio e coisa é mais, digamos assim, é mais... não seria uma linguagem vulgar, seria uma linguagem mais patriarcal do Ceará, tá bom? Então, vamos lá. Qual é a premissa da primeira lei de Mendel? Então, para Mendel, ele estabeleceu o seguinte, né? De acordo com o que nós vimos, cada caráter... Então, o caráter é a característica que o indivíduo tem, tá certo? Então, para Mendel, né? Cada caráter é determinado. Então, para Mendel, cada caráter é determinado por um par de... Aí vamos lá, aquela linguagem mendeliana, né? Um par de fator. Tá até de preto, tá diferente, ó. Um par de fator. Veja, perceba, né? O que Mendel chamou de fator naquele tempo, nós hoje atribuímos ao gene. Aí o meu aluno, ele tem que saber o que é o gene, né? O gene, né, que é aquele trecho de DNA que pode ser transcrito em uma molécula de RNA e ali codificar uma proteína, né? O famoso dogma da biologia, que nós aprendemos no primeiro ano e nós revimos na nossa Hangout, tá certo? Então, para Mendel, cada caráter é determinado por um par de fator, tá certo? Meu aluno também tem que perceber se isso aqui ainda é válido, tá bom? Se ainda existe validade, isso que Mendel falou. Então, ao longo dos cursos, ao longo da disciplina, a gente vai ver que existem algumas pequenas nuances nisso em cima que o Mendel acabou falando, né? Então, por um par de fatores, certo? E nós herdamos de quem esses fatores que hoje nós chamamos de gene, né? Nós herdamos de seu genitor, né? Cada um herdou de genitor, né? Um par de fator herdado de seus genitores, ou seja, herdado do pai e da mãe, tá certo? Ou seja, um fator vem do pai e o outro da mãe. Pronto. Isso aqui é a premissa da primeira lei de Mendel, tá bom? Aí, quando o indivíduo forma os gametas, aí meu aluno tem que estar incorporado o conceito de meiose. Então, tá certo? Quando haver a formação dos gametas, esses fatores se separarão, indo para cada gameta a metade dos fatores. Então, eu recebo uma quantidade X de fator do meu pai, uma quantidade X de fator da minha mãe,
Então eles se pareiam, os cromossomos homólogos se pareiam, e ali eles vão determinar minhas características. O que são essas características? O seu organismo, tá certo? É o seu organismo in natura, tá bom? Aí essas características formará o nosso fenótipo, né? Que o fenótipo, como nós vimos, é o nosso genótipo mais a ação do meio ambiente, tá bom? O nosso fenótipo é o nosso genótipo mais o meio ambiente. E esse caráter não é obrigado a ser só características físicas, não, porque nós temos fenótipos visíveis, né, como a cor da pele, a cor do olho, a cor do cabelo, a altura, a estatura, se nós emagrecemos, se nós engordamos, tudo isso são visíveis, né, mas existe fenótipos que não são visíveis, né, eu não consigo só olhar para a pessoa e saber qual é o fenótipo dela, né, por exemplo, o tipo sanguíneo. Não dá para saber qual é o tipo sanguíneo da pessoa só olhando para ela. Não dá para saber se é A, se é B, se é AB ou se é O. E nem saber se é positivo ou negativo, tá bom? Porque positivo e negativo é uma característica. Nós já estudamos os grupos sanguíneos, aí vocês vão saber o que significa esse positivo e esse negativo. Bem? Pronto, então isso aqui é a premissa da primeira lei de Mendel. Bom? Ou numa linguagenzinha mais poética, é chamado de lei da pureza dos gametas. Pronto. Lei da pureza dos gametas. Então vamos fazer aqui de uma maneira hipotética, tá bom? Pagar aqui. Aí você pode pausar o vídeo, fazer as suas anotações no caderno, tá bom? Ou você pode baixar na internet, que isso aqui você vai encontrar. Você pode até assistir vídeo de outro professor, que existem muitos professores, youtubers, né, com lousas digitais. E aqui é só o suporte para você nas suas aulas, tá certo? Tá bom? Bem, vamos pensar o seguinte, eu tenho aqui um cromossomo, aqui o preto vai ser o cromossomo que eu herdo do meu pai. Então aqui eu tenho um cromossomo que eu herdei do meu pai. E bem aqui nós temos um locus gênico. Pronto. Tendo aqui o locus gênico. Vou colocar aqui o locus gênico, onde vai ter o meu fator, o meu gene. E como eu estou gravando aula, o galo começou a cantar. Aí eu vou atribuir uma letra, tá certo? Uma letra. Aí vai ter um momento que eu vou explicar a questão das letras. Pode ser qualquer letra, viu, pessoal? Agora, claro, né? A ciência ela não coloca nada arbitrário. Existe uma regra para o uso das letras, tá bom? Então eu vou dizer no momento oportuno, não preciso se preocupar com isso agora não. Então eu vou nomear esse meu gene aqui de gene A. Tá aqui um A, tá certo? E aqui, meu cromossomo, agora eu vou fazer o cromossomo homólogo, né? Pareado, tá bom? Tá aqui meu locus gene. E o meu cromossomo aqui, ó. Meu gene A também. Certo? Então o que é que diz a premissa da primeira lei de Mendel? Esse aqui é o meu cromossomo herdado do meu pai, e esse aqui é o cromossomo herdado da minha mãe, onde nesse cromossomo, lembrando que Mendel desconhecia cromossomo, tá bom? Então aqui o meu cromossomo, onde tem o locus gênico. Como eles ocupam o mesmo local nos cromossomos homólogos, eu digo que eles são alênicos. Então aqui o GNA preto é além do GNA azul. E agora, como a aula está sendo gravada a todo vapor, com 8 minutos já, os galos, tomam ele a cantar, né? Aí saí no áudio, né? Tem um aluno no meio que comentou, disse que eu moro no sítio, quem dera. Então vamos continuar aqui, né? Qual é a premissa aqui? Quando esses cromossomos dentro das suas células chegaram na meiose, agora as cachorras começaram. Como é que pode, mano? Começar. Agora eu tenho que me concentrar. Peraí. Respira. Pronto. Quando chegar a meiose, né? Como assim a meiose? Vamos dizer que o sexo desse rapaz seja um meninozinho. Pronto, aqui o meninozinho. Que é um meninozinho, né? É um machozinho. Pronto, aqui o símbolo de macho, né? Quando esse indivíduozinho que for formar os seus gametas,
o que é que vai acontecer? Esses cromossomos vão se duplicar, lembra da meiose? Os cromossomos vão se duplicar, então aqui eu vou ter aqui, ó, 2 cromossomos pretos, que eu herdei do meu papai, levando aqui, ó, o gene A, ó, tá vendo, ó? Eu vou ter aqui 4 cromossomos azul, herdado da minha mamãe, ó. Olha só que coisa mais lindinha. Aí vocês lembram da meiose, as etapas da meiose? Né? Que meu gene A, azulzinho, né? Representando a mamãe, né? Vocês lembram da meiose? Tinha as etapas, né? Prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. Aí tinha a primeira divisão meiótica. Aí depois nós tínhamos prófase 2, anáfase 2, telófase 2, né? E ali depois formaria 4 células, né? 4 células diferentes. A mitose, né? Tem 2 células iguais. Na meiose eu vou ter 4 células diferentes. Beleza, pronto. Aí o que é que vai acontecer? Eu vou ter a primeira divisão meiótica, né? Aí, então, na primeira divisão meiótica, eu vou ter a minha célula com os cromossomos pretos, que eu herdei do meu papai, e a minha célula com os cromossomos azuis, que eu herdei da mamãe. Beleza, pronto. Aqui vem a primeira divisão meiótica, certo? Primeira divisão meiótica. Aí depois vem a segunda divisão meiótica. Então, cada célulazinha dessa aqui, ó, olha só, vai se dividir. Olha só que legal. Isso aqui, pessoal, é o mistério da vida, ó, né? Aí aqui, ó, cada cromossomo desse, ele vai para uma célula gamética, ó. Então esse aqui vai ficar aqui, ó, com o cromossomo A, herdado do papai, que é o preto, não é o papai, né? E o cromossomo azul, herdado da mamãe. Olha aqui com o meu gene A, esse aqui com o meu gene A, ó, né? Se for um rapaz, vai originar 4 espermatozoides, né? Então eu vou ter 4 espermatozoides, né? 4 espermatozoides, cada qual carregando a metade da informação cromossômica, né? Carregando a metade do patrimônio cromossômico. Aí aqui tá aqui, eu vou pegar esse aqui, a evidência. Pronto, tá aqui esse cromossomo aqui. Aí esse cromossomo aqui vai estar dentro do espermatozoide, dentro do núcleo da célula do espermatozoide, né? Se for fecundado com um óvulo, né? Claro, ó, o óvulo também vai ter a mesma informação genética. O núcleo do óvulo. Aí se for fecundado, eu vou ter aqui uma célula ovo ou zigoto com o pai de cromossomo, ó, restabeleceu o pai de cromossomo e, consequentemente, o pai de gene com os seus alelos. Nós estamos falando aqui só de um gene em particular, hipotético. Essa é a premissa da primeira lei de Mendel, né? Cada característica é herdada por um fator. Esse fator, um fator é herdado do pai, outro fator é herdado da mãe, tá bom? E esses fatores, eles se separam no processo da divisão celular. Quando acontece a fecundação, o par cromossômico, o par de alelos, ele é restabelecido. É isso que garante a integridade, tá bom? E a perpetuação das características genéticas. Essas características, elas são perpassadas, mas você deve se lembrar muito bem, quando nós estudamos evolução, né, que pequenas mudanças, né, na distribuição do material do nucleostídeo, né, aí pode provocar mutações, e essas mutações, se elas forem vantajosas, ela vai ser perpassada para as gerações seguintes, né, porque ela é uma mutação que vai trazer uma certa vantagem, onde essa vantagem vai fazer com que eu tenha maior probabilidade de conseguir parceiros sexuais e de sobreviver. Então é isso a premissa da evolução, né? O que é que diz a sobrevivência dos mais aptos, né? De Charles Darwin, né? Diz isso, né? Que é a minha capacidade que eu tenho de sobreviver, né? Que é deixar descendentes, né? Reproduzir e deixar descendentes. Aí quando nós vimos na evolução,
algumas questões não eram respondidas, né? Por exemplo, como é que surgiam essas características vantajosas? Elas surgiam daqui, né? Da mutação, e essa mutação ela é transferida de uma geração para a outra. E essa transferência de uma geração para a outra, se for vantajosa, ela vai perpassar. Até que aconteça alguma coisa ou algo que essa característica não a torne mais vantajosa. Isso pode acontecer também, né? De uma característica dela ser vantajosa e uma outra característica dela não ser vantajosa. Existe um programa de televisão da Discovery Channel, chama-se Largados e Pelados. Você pode assistir no YouTube, tem vários episódios no YouTube. Aí você procura os episódios, você vai assistindo, né? E você memoriza o que eu vou lhe dizer. Quando existem episódios em que as pessoas que vão participar, como é a sinopse do programa, é um homem ou uma mulher completamente pelado, que eles vão sobreviver no meio do mato por 21 dias, longe da civilização. Eles só podem levar um item de sobrevivência. Qual é a ideia do programa? É que homens e mulheres, eles vivam como homem primitivo, somente da natureza, né? Então eles têm que produzir o fogo, eles têm que caçar, eles têm que pescar, por isso que é chamado Largados e Pelados, né? Existem alguns episódios que eu já percebi em que homens muito fortes, com estatura muito grande, geralmente eles não terminam o desafio. Já os homens pequenos, menores, que têm um porte físico não tão atlético, eles terminam, é muito difícil não terminar. Só quando a situação é muito adversa mesmo, que realmente às vezes eles vão para os lugares que são muito adversos. Chove pra caramba, né? Chove 15 dias dos 21 dias, eles não conseguem fazer fogo, não conseguem caçar, não conseguem pescar. Mas esse programa ele é muito bom para você colocar, confrontar o que você aprendeu em evolução e confrontar com o que você está aprendendo agora em genética, por causa da ciência chamada de teoria sintética da evolução, que nós vimos no Hangout. Nós vamos sempre rever. É impossível a gente dar aula de genética sem falar um pouquinho de evolução, ou então dar aula de evolução sem falar um pouquinho da genética, tá certo? E na medida que você vai adentrando no conceito de genética, aí você já vai começar a se lembrar de alguns conceitos que vimos em evolução, que respondem a algumas indagações que nós tínhamos. Pronto, essa é a premissa da primeira lei de Mendel. Então nós vamos lá. E para o experimento das ervilhazinhas de Mendel, tá certo? Então, o que foi que Mendel fez, né? Aqui, nós vamos relembrar aqui no nosso Hangout. Então, Mendel cruzou a ervilha amarela. Minha ervilha amarela aqui vai ser preta, viu, pessoal? E se for pegar um pincel amarelo, você não vai visualizar e vai ficar muito ruim. Então, aqui nós temos a amarela, que foi cruzada com a ervilha verde. A ervilha verde vai ser essa, que é azul. Um negócio estranho, né? Principalmente para gravar, né? Está no YouTube, né? Todo mundo no Brasil pode ver. É assim, são os recursos, né, pessoal? Então tá, quando ele cruzou o ervilheiro que era amarelo com o ervilheiro que era verde, então ele não pegou sem ao léu não, né? Então ele foi cruzando, né? Mendel tinha conhecimentos de botânica, então ele cruzou até ter várias gerações que ele tinha certeza que ia dar somente sementes amarelas, e com ervilheiros que ele tinha certeza que daria somente sementes verdes. Quando ele cruzou amarela com verde, a ideia dele era que nesse cruzamento aqui surgisse vagens com as duas variantes, mas não foi o que aconteceu, né? O que aconteceu foi que surgiu apenas ervilhas amarelas, né? Então nós temos aqui a geração parental e aqui F1, né? Eles chamam de F1 porque é a geração filial 1. Então aqui, qual era a ideia de Mendel? Mendel sabia que essa cor amarela, a cor amarela é determinada por um par de fator herdado da mãe e do pai. Aqui Mendel dizia que essa amarela era uma amarela pura. Então vamos rever aqui o conceito aqui de puro, né? Então para Mendel, puro é quando o organismo herda o mesmo fator. Então, quando o organismo herda o mesmo fator do pai e da mãe, para aquela mesma característica, Mendel dizia que esse indivíduo é puro. Hoje nós não chamamos de puro, né? Até porque sou até um pouco preconceituoso, né? Imagine, né? Com essa gama de preconceito, ele disse, não, eu tenho tal característica pura, né? Aí
Sem isso, o pessoal já tem esse pensamento, né? Pensamento meio hitliano. Nós chamamos de fugiu a palavra agora. Nós chamamos de homozigoto. Então, homozigoto é a linguagem atual, tá bom? Mendel chamava de puro. Você anota aí, então a semente amarela, como a semente verde, eu coloco aqui V, né? Nós não vamos nos atentar à letra ainda não, tá bom? No outro momento, no outro hangout, a gente se atenta à letra, tá bom? Mas nas vídeos que a gente vê no YouTube, o pessoal já utiliza a letra, porque lá as aulas deles seguem um roteiro, né? Então, aqui não, aqui é um suporte para as nossas aulas de presenciais remotas, né? Aula presencial remota. Então aqui, ó, essa geração filial com certeza herdou um desses fatores, tá certo? E herdou um desses fatores, veio para a cor verde. Pronto. Elas seriam 100% amarela, sem problema nenhum, tá aqui 100% amarela, né? Mas não tem jeito. Mesmo sendo 100% amarela, Mendel dizia que essas ervilhas, elas eram híbridas. O que significa híbrido? Meu Deus, tanto tempo para cá latim na hora da aula. O que quer dizer híbrido? É quando herda fatores diferentes. Vejam, como é isso, fatores diferentes, né? A característica é a cor da semente. Essa é a característica. Então, o par de fator vai determinar a cor. Qual é a cor? Amarela ou verde. Ou eu nasço amarela ou eu nasço verde. Tá entendendo? Então, eu vou ter um fator que vai determinar a cor, que é a característica amarela, e um fator que vai determinar a cor, que é verde. Por isso que eu tenho as sementes amarelas e verdes, tá bom? Mas, se eu cruzar sementes amarelas puras na linguagem de Mendel e verdes puras na linguagem de Mendel, eu vou ter uma semente que ou será amarela ou será verde. Qual foi a cor que predominou? A amarela. Então essa cor amarela é uma cor cujo fator domina o fator da cor verde. Então a cor amarela, o fator que determina a cor amarela, domina o fator da cor verde. Tá certo? Tá bom? É o seguinte, não quer dizer que o fator da cor verde ele vai estar lá parado não, sem fazer nada, de jeito nenhum. Ele está lá, ele é ativo, tá certo? Só que ele é ofuscado. Eu gosto de fazer uma comparação seguinte, de um fator que domina no fator que é dominado. Eu gosto de fazer a seguinte comparação. Imagine só que você está lá sentado na calçada da sua casa, escutando o seu sonzinho, aquele sonzinho daquelas caixinhas que a gente compra na feira, né? De R$70, né? Você está lá escutando, lá com o seu pendrive, escutando a sua música, né? Então você está ouvindo lá o seu sonzinho. E do nada passa um super paredão. Na hora que o paredão vai passando, passa em frente à sua casa, o que é que vai acontecer com o seu sonzinho? Ele vai ficar ofuscado, você não vai escutar, entendeu? Veja lá, ele está lá tocando, o som lá está rolando. Só que o paredão não permite que você escute. É mais ou menos isso que ocorre quando um gene domina o outro, tá bom? Esse termo híbrido, tá bom? É a linguagem mendeliana. Nós hoje utilizamos a linguagem heterozigótica, tá bom? É muito difícil usar o termo híbrido, pode até usar. O termo híbrido ela é mais comum na biologia contemporânea para aqueles cruzamentos de espécies diferentes que geram descendentes estéreis, como é o caso, por exemplo, do burro, né? Que é o resultado de um cavalo com uma jumenta. Aí nasce o burro. Aí esse burro ele é estéreo. Aí geralmente nós utilizamos o termo híbrido nesses casos, tá bom? Então você tem que ter muito cuidado com a palavra híbrido. Mas é muito comum, pessoal, é mais comum o pessoal utilizar a palavra homozigoto e heterozigoto. Bom, muito mais comum. Geralmente aqueles vestibulares antigos eram que usavam esses termos.
Então aqui as sementes são amarelas e híbridas. Por quê? Porque elas herdaram de seus genitores fatores diferentes. Beleza? Então o que foi que o Mendel fez? O Mendel fez o seguinte. Ele pegou a amarela de F1. Então aqui, ó, a amarela de F1. E cruzou entre si. Então ele cruzou a amarela. Então a partir daí, né, vejam só que o par de fator aqui, ó, é o A de amarelo com V de verde, tá? Que são híbridas, né, na linguagem, híbridas. Bom, aí nesse resultado desse cruzamento aí, foi que surgiu sementes das duas variedades, amarelas e verdes. Então surgiu sementes amarelas, que pretinho, né? Acho que dá pra você ver aí no vídeo, e sementes verdes. Pronto. Foi que surgiu. Essa geração aqui, Mendel chamou de F2, né? Traduzindo, seriam os netos da geração parietal. Bom, então Mendel fez esse cruzamento. Então Mendel como foi que Mendel fez o cruzamento lá para provar que os fatores passavam de uma geração para outra? Foi assim. Então nós vamos apagar aqui. Ele utilizou um quadro que nós chamamos quadro de Panet, né? Alguns chamam quadro de Punnett, outros chamam quadro de Pane, né? Tá certo? Mas para evitar a confusão do nome do rapaz, o pessoal utiliza um nome chamado xadrez de Mendel, tá bom? Então nós temos aqui o xadrez de Mendel, ó, vamos pegar aqui dentro da geração parental. Então da geração parental nós vamos ter o AA cruzando, tá bom? Esse X aqui, ó, significa cruzamento com o VV. Nós ainda não vamos atentar às letras, tá bom? A letra aqui é só uma forma didática, porque é as primeiras aulas, certo? Depois nós vamos ter uma aula só para explicar a questão do uso das letras. Então aqui nós vamos formar aqui nosso quadro, olha só, que é chamado xadrez de Mendel, tá certo? E isso aqui, ó, que são os meus fatores, eles não se separam na formação dos gametos, que eu expliquei no iniciozinho da aula. Então aqui eu vou formar e vou separar. Então, aqui separei, ó. Isso aqui é como se fossem os espermatozoides, ó. Então eu vou ter espermatozoide com o fator A para a cor amarela. E aqui, ó, eu vou ter meus óvulos. Também não se separam, né, na formação do gameto, com um par de fator separados para a cor verde. Aí aqui, ó, este óvulo vai ser fecundado por esse espermatozoide. Então eu vou formar uma célula ovo zigoto com o fator A para amarelo e o fator V para verde, ó, que é isso aqui, ó. Então todos os cruzamentos vai ser com o fator A de amarelo com o V de verde. Esse cruzamento aqui também vai ser o A de amarelo com o V de verde. E esse espermatozoide fecundando esse é o A de amarelo com o V de verde. Por isso dá 100% amarelo. Tá bom? 100% amarelo. Quando o Mendel cruzou essas sementes amarelas, os ervilhetos das sementes amarelas entre si, tá aqui, ó, explicado, ó, né? Ele fez esse cruzamento aqui, que veio a geração F2, então apareceu a verde. Só que não apareceu a verde de uma maneira aleatória, não. O Mendel, ele era muito categórico. O Mendel, ele seguia corretamente os passos do método científico. Nós aprendemos os passos do método científico no primeiro ano, no nosso primeiro conteúdo, lembra? Observar um fato, elaborar hipóteses, né? Depois retestar as hipóteses, né? Para ver se estavam certas. Então, Mendel, ele disse, surgiu verde, surgiu uma coisa. Mendel começou a prestar atenção, né? De acordo com os relatos da ciência da história, né? A história das ciências, de um modo geral, Mendel, ele observava que isso aqui tinha uma certa proporção, né? Então Mendel observava que a cada 100 sementes,
a cada 100 sementes, aproximadamente, né, 75 eram amarelas e 25 eram verdes, né? Não quer dizer que era certinho 75 e 25, né? Não. Às vezes dava 78, tá certo? E 22. Às vezes dava 80 e 20. Mas era muito próximo, né? 74 e 26. Então, no meio eu percebi que de cada 1000 sementes, aproximadamente eram 750, né? Às vezes tinha 780, tá certo? Às vezes só 220. Mas era muito parecido, né? Aí disse, não, deve seguir uma lógica, né? Então ele foi explicar matematicamente por causa disso. O porquê disso? Por que dava sempre 100%? Daqui a combinação. Então o que foi que aconteceu? Quando o Mendel cruzou membros da geração filial, então vamos separar aqui, né? Vamos fazer aqui. Então ele pegou F1, cruzou com F1 mesmo, né? Então ele pegou essas sementes que ele chamou de híbrida, né? Cruzando uma V. Vou botar aqui a V de azulzinho, né? Que é a minha, que é verde, né? Aí o que é que acontece? Elas não se separam na formação dos gametas. Então elas se separam na formação dos gametas. Então aqui o camarada formou seu gameta, então vai ter gameta, metade dos gametas vai ter o fator da cor amarela e a outra metade dos fatores verde, que é como se fossem espermatozoides, ó. Que é como se fossem espermatozoides. Mesmo jeito são os óvulos, né? Aqui, metade dos óvulos com o fator A para amarelo e a metade dos óvulos, o fator V para a cor verde. Então, acontecendo a fecundação ao acaso, lembre-se que essas fecundações ocorrem ao acaso, tá certo? Ocorre ao acaso. Então, se esse espermatozoide fecundar este óvulo, eu vou ter uma célula ovo zigoto com um par de fator A. Repare só, se esse espermatozoide aqui fecundar este óvulo, eu vou ter uma célula ovo com fator A de amarelo e V de verde. Ele vai ser amarelo, só que vai ser heterozigoto, ou melhor, híbrido na linguagem mendeliana, né? Mas se for esse espermatozoide aqui, vai ser a mesma coisa. Que não importa, gente, nesse caso, de quem eu herdo o fator, se é do pai ou se é da mãe, não importa, tá certo? Mas é sempre assim? Não, mas por enquanto é. Se fosse espermatozoide aqui que fecunda este óvulo, aí eu vou ter uma célula ovo zigoto com um par de GNV, ó. Tá aqui, ó, o rapazinho aqui, ó, o verde. Para ser verde não tem que ser VV? Aqui, ó. Ó. Aqui ele, ó. Verde. Aí isso aqui, pessoal, eu tenho um fenômeno chamado de proporção fenotípica e proporção genotípica. Tá bom? Vou apagar bem aqui assim. Apagar aqui em cima, viu? Ó. Tá certo? Eu pegando aqui o par de híbridos e cruzando entre si, nesse cruzamento eu vou ter quantas possibilidades ao todo? Eu vou ter 4 possibilidades, ó. Eu vou ter essa possibilidade, esta possibilidade, esta possibilidade e esta possibilidade. Sendo que 2 dessas possibilidades elas são iguais. O que vai diferenciar é de quem eu vou herdar o fator. Porque aqui, ó, eu vou herdar o fator amarelo do meu pai e o verde da minha mãe. Aqui é invertido, eu vou receber o amarelo da minha mãe e o verde do meu pai. Tá certo? Aí, então vejam só, eu vou ter 4 possibilidades, né? E uma delas eu vou ser AA. Então eu vou ter 1/4 de chance de ser AA. Beleza. E o que é que significa esse AA? Que esse AA é o teu genótipo. Lembra quando nós estudamos isso na aula ao vivo? Então AA é o meu genótipo. Agora o que é que o AA representa? Aí é o meu fenótipo, né? Quando eu digo o que é que ele representa, é o meu fenótipo. Então o AA representa a cor amarela. Então eu vou ter a cor amarela.
amarela. Então eu vou ter 1/4 de chance de eu ser amarelo homozigoto. Ó. Vejam só, eu seria amarelo homozigoto. Repare que das 4 chances, das 4 probabilidades, das 4 possibilidades, das 4, 2 delas eu serei A, B. Repare só, seria B. E o que isso significa? Que eu serei... amarelo é preto. Significa que eu serei amarelo também. Ó. Significa que eu seria amarelo também, ó. Né? Tá bom? Seria amarelo também. E das 4 possibilidades, uma delas eu vou ser VV. Você VV. Aí qual vai ser a minha cor? Se eu for VV, eu vou ser verde. Tá certo? Aí então, quando eu digo assim, ó, quando eu digo 1/4 AA, 2/4 AV e 1/4 VV, tá certo? Isso aqui é chamado de proporção genotípica. Quando eu digo 1/4 AA, 2/4 AV e 1/4 VV, eu estou dizendo proporção genotípica. Aqui eu tenho 2/4. O que é que a regra da matemática diz? Toda vez que eu tiver uma fração, e ela der para simplificar, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que simplificar. Simplificando 2/4 dá o quê? 1/2. Tá bom? Metade será AV. Proporção genotípica. Agora, quando eu digo assim, ó, quando eu digo que eu sendo AA e AV, eu serei que cor? Amarelo. Então, se eu pegar 1/4 mais 2/4, vai dar o quê? Vai ser 3/4. Então, 3/4, né? Ó, 1, 2, 3. Esses 3 aqui, ó, eu vou ser o quê? Amarelo. Né? Que dá 1, 2, 3. Então, 3 de 4, eu serei amarelo. E 1/4 seria o quê? Só isso aqui, né? Ó. 1/4 serei verde. Quando eu particularizo, quando eu digo o que é que essas letrazinhas representam, isso aqui é chamado de proporção fenotípica. Tá bom? Proporção genotípica, proporção fenotípica. Muito parecido. É mesmo que você tá, assim, uma letrinha já muda muita coisa. Tá certo? Tá bom? Porque isso aqui representa os genes, né? Que Mendel chamou naquela época de fatores. Isso aqui representa o que é que esses genes, na verdade, é a representação desses genes, né? Amarelo e verde é a representação, o caráter. O que é que eles são? Eu estou particularizando. Porque eu digo assim, 1/4 vai ser AA. Certo. Beleza. AA é o quê? Aí quando eu digo esse o quê? Aí é fenótipo. Tá certo? Então, eu vou ser 1/4 AA, 1/2 AV, 1/4 VV. É genotípico. Mas, quando eu digo que eles são fenotípicos. Certo? Então, vamos apagar aqui um pouquinho só para finalizar. Tá bom? Então, nós temos aqui uma coisa bem interessante, viu, pessoal? Bem interessante. Proporção, vou botar aqui, proporção genotípica. Tá bom? Então, a proporção genotípica
na primeira lei de Mendel, tá bom? Aí eu nas minhas aulas eu gosto de fazer assim, né? Eu chamado dica do BIS, que são as proporções fenotípicas e genotípicas. Se o meu aluno ele consegue entender essas proporções, gente, praticamente você já entendeu todo o conteúdo de genética, porque você vai só se adaptar às exceções, tá certo? Você vai só se adaptar àquele caso em que fogem as regras. Então, primeiro a gente vê as regras, depois a gente vê os casos em que fogem a regra, tá bom? Então, nós temos aqui o caso da proporção genotípica, né? Então, nós vamos ter a proporção genotípica. Nós teremos sempre 1/4 dominante, né? Aí a gente bota 2 pontinhos. Nós teremos aqui, ó, 2/4 o dominante. Aqui, 1/4 dominante. Só que esse termo aqui, dominante recessivo, não vou usar agora. Eu vou ter 1/4 homozigoto, tá bom? Homozigoto para uma característica específica, tá certo? Para uma característica específica, homozigoto. 2/4, tá bom? Que eu vou utilizar uma letra minúscula, tá certo? 2/4 para o heterozigoto. Para o heterozigoto. A pessoa ficar só vendo o vídeo não vai entender, né? E quem for meu aluno também não vai entender o que eu vou colocar na frente, porque não assiste as aulas ao vivo, né? E nós vamos ter aqui, ó, 1/4 o homozigoto. Agora vamos interpretar isso aqui. Nós vamos ter 1/4 homozigoto, 2/4 heterozigoto, 1/4 homozigoto. Obedecendo aqui a regra da matemática, simplificando um meio, tá bom? Que é o seguinte, vocês lembram do primeiro cruzamento que teve a amarela com a verde, da geração parental? Pegou a amarela, pegou a verde, cruzou entre si. Qual foi a cor que prevaleceu? A dominante. Beleza. Então, essa aqui, ó, homozigoto dominante. Bom. Aí, esse aqui, ó, 1/2 para heterozigoto. Aí, nós temos que ver aqui o que é uma característica dominante. Vamos aprender aqui o conceito de característica dominante. Porque tem gente que diz assim, não, aquela letra, não gosto disso. Eu gosto que o meu aluno entenda o que é o conceito de dominante. O conceito de dominante é o seguinte, é a característica que se manifesta tanto em homozigose, ó, manifestou em homozigose. Então, ela tanto se manifesta em homozigose como em heterozigose. Bom? Então, característica dominante é aquela que se manifesta tanto em homozigose quanto em heterozigose. Isso é uma característica dominante. Certo? E eu vou ter aqui esse 1/4 homozigoto, que é da característica recessiva. Aí o que é uma característica recessiva? É a característica que se manifesta, olha só, apenas, somente. Se fosse a aula ao vivo, né, vocês já imaginar que eu ia botar assim, pessoal, botar bem pequenininho assim, só para dar um destaque, né? Eu ia botar apenas bem grandão, né? Se manifesta, a característica se manifesta apenas em homozigose. Pronto. Nada de ficar utilizando letra como conceito de dominante e recessivo. Não, entenda o real conceito de dominante e recessivo. Conceito real de dominante
é aquela característica que se manifesta tanto em homozigose quanto em heterozigose. Característica recessiva é aquela que se manifesta somente, apenas em homozigose. Tá bom? Vai ter umas características aí que nós vamos ver que se você não tiver isso aqui, você interiorizar esse conceito aqui, você não vai conseguir entender direitinho, tá bom? Como por exemplo o caso quem tiver curiosidade, pesquisa aí a genética da calvície, tá bom? Bem, aí a proporção genotípica, tá certo? Aí 1/4, 1/2 e 1/4, tá certo? Tá bom? Isso aqui quando eu estou cruzando o quê? Quando eu cruzo heterozigoto. Quando eu cruzo 2 heterozigotos. Pronto, cruzei 2 heterozigotos, aí dá nisso aqui, né? Tá certo? Então, se nós formos utilizar aqui 2 heterozigotos, pegando aqui as letrazinhas, as mesmas letras. Por que eu estou fazendo isso aqui? Porque na próxima aula eu já vou falar do uso das letras. Bom, quando é que a gente usa a letra maiúscula, quando é que a gente usa a letra minúscula, tá certo? Tá bom? Qual é a letra que eu devo usar? Mas lembre-se, isso não é regra, tá bom? Então, gente, vamos lá. Apagando aqui. Então, essa aqui é a característica que se manifesta em homozigose e a característica que se manifesta em heterozigose. Se eu pegar aqui, ó, 1/4 mais 2/4, ó, 1/4 do homozigoto mais 2/4 do heterozigoto vai dar o quê? 3/4. Então, isso aqui é 3/4, que vai ser o quê? Vai ser o caráter dominante, né? E se eu pegar aqui, ó, esse aqui, ó, vai ser apenas 1/4, vai ser o que? O caráter recessivo. Pronto, caráter recessivo. Isso aqui, pessoal, caráter dominante, caráter recessivo, por que eu não coloquei nenhum caráter? Porque não importa o caráter em questão. Você vê que eu não estou usando nenhum tipo de identificação. 3/4 vai ser para o caráter dominante e 1/4 para o caráter recessivo. Não importa qual é o caráter, que nós vamos ver vários caráteres. Vamos ver, por exemplo, pode ser a cor da sua pele, pode ser a cor do seu cabelo, a cor do seu cabelo, a cor todinho, tá certo? Pode ser uma proteína que você produz, uma proteína que você não produz, se você tem a quantidade normal de dedo. Vai depender do problema em questão. Então, quando eu particularizo isso aqui, para o caráter dominante e caráter excessivo, é a proporção fenotípica. Pronto. Aí a proporção fenotípica é essa. Então, traduzindo em miúdos, proporção genotípica eu posso representar oh meu Deus, estou com tanta pena de apagar isso aqui. Então, a proporção genotípica eu posso representar assim. Eu posso representar assim, 25% dominante homozigoto. Por que 25%, Luiz Neto? Porque 25% é o 4. Tá bom? 50%, que é o meio, não é 50%? Aqui, ó, para o dominante heterozigoto. E 25% para o caráter recessivo. Tá bom? Posso representar assim, em forma de fração total. Posso representar assim. Ou então, simplesmente, eu posso esquecer, tá certo? Os denominadores e colocar só os numeradores, né? 1 para o dominante homozigoto. Aí aqui, 2 para o dominante heterozigoto e 1 para o caráter recessivo. 1, 2, 1. Tá certo? Ou então eu posso ainda representar, posso sim, sem distinguir os genótipos. Só assim, ó. 1,
2, 1. Qual dessas 4 maneiras a proporção genotípica pode ser representada? Todas as 4. Pode ser qualquer uma dessas maneiras. Não tem isso. Pessoal, tá com 50 minutos de vídeo, aula bem comprida, porque eu preciso passar para vocês todas essas informações. Tá ok? Então vamos lá. Então, bate um print aí, ó. Vamos para a proporção fenotípica. Tá aqui, proporção fenotípica. Aqui embaixo, ó. Proporção fenotípica. Por que eu não apaguei isso aqui? Porque a proporção fenotípica não é o fenótipo que representa isso aqui, então preciso disso aqui. Lembre-se, isso aqui não é o caráter dominante homozigoto. Aqui não é o caráter dominante heterozigoto. Quanto é que dá 1/4 mais 2/4? Não dá 3/4. Então eu posso colocar assim, ó, 3/4 para o caráter dominante. Certo? Aí quando nós estivermos estudando, fazendo atividades, correção de atividades, aí aqui a gente não vai colocar caráter dominante, a gente vai colocar o nome do caráter. Tá bom? Vamos colocar o nome do caráter. Por exemplo, nós estivermos estudando polidactília, vamos fazer 3/4 polidactílico, 1/4 normal, por exemplo. Né? Aí aqui, ó, não é o 1/4 do caráter recessivo. 1/4 do caráter recessivo. Ou então, eu posso simplesmente colocar em forma de porcentagem. 3/4 corresponde a 75%. Então, 75% caráter dominante, 25% caráter recessivo. Ou então, eu simplesmente posso esquecer os denominadores e colocar assim, ó, 3/1. Ok? Bom, 52 minutos de aula, gente, foi uma aula bem comprida, certo? Mas, assim, não vai se resumir a isso não, viu, pessoal? Nessa aula nós vamos estudar isso ao vivo novamente, bem explicadinho. Assista o vídeo, anote todas as suas dúvidas, tá bom? Pesquise em outras fontes, pesquise em outros canais no YouTube, assista outras videoaulas, tá bom? Porque você tem só a ganhar. E anote todas as suas dúvidas para você tirar comigo ao vivo na próxima semana, tá bom? Eu fico aqui, Bisneto Maia, mando um beijo para todos vocês, bons estudos, boas aulas, tá certo? E pesquisem muitas questões, primeira lei de Mendel, tá certo? Lá no Google, questões, primeira lei de Mendel, baixa, tem sites que aparecem N questões, tá? Todas aquelas questões ali eu já conheço a maioria, tá bom? Um abraço, tchau!